Organismos geneticamente modificados são seres vivos, como animais, plantas e micro-organismos, que sofreram alterações em seu gene de uma forma que não costuma ocorrer naturalmente. Essas alterações ocorrem principalmente por meio da seleção artificial ou reprodução seletiva. Esse processo consiste em uma alteração nas características originais do organismo feita pelos seres humanos, ao invés de deixarem que ocorra o desenvolvimento natural da espécie. Produzir um novo tipo de planta ou animal por meio da seleção natural é um processo lento e sem precisão. A tecnologia trazida pela engenharia genética nas últimas décadas permite criar um novo tipo de ser vivo de uma forma mais rápida, controlada e precisa. Essa mudança genética pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, deletando uma região do DNA ou adicionando um gene de outra espécie em um organismo. Esses processos resultam no que chamamos de transgênico. Os primeiros organismos geneticamente modificados foram desenvolvidos na Universidade de Stanford, onde as bactérias foram os primeiros seres vivos a terem seu material genético alterado pela introdução de fragmentos de DNA de outros organismos. Eles apresentavam resistência a antibióticos específicos e serviram para avaliar se era possível transferir genes entre diferentes organismos, inclusive entre espécies diferentes. Fato esse que comprovou que a molécula de DNA é composta das mesmas substâncias independente do organismo vivo. Uma das principais aplicações da engenharia genética e desenvolvimento de OGM é na diminuição da fome do mundo. Quando falamos de alimentos transgênicos, é impossível citar apenas um em específico, já que há uma quantidade significativa deles presente na nossa alimentação cotidiana. No Brasil, temos os pioneiros, que são a soja, o milho e o algodão. Além deles, também temos um dos principais grãos que está presente no prato dos brasileiros, o arroz. Temos também o mamão-papaya, os óleos de cozinha, a abobrinha, o queijo e entre muitos outros alimentos que consumimos diariamente. Existe um alto índice de ingestão não só dos alimentos individuais, mas os que consumimos através de preparações onde são adicionados. Dentre eles, podemos listar a margarina, maionese, farinha de milho, shoyu e outros. Ainda é cedo para se dizer com precisão os efeitos concretos da introdução dos organismos geneticamente modificados no meio ambiente e na alimentação, mas pesquisas apontam alguns possíveis riscos que os transgênicos podem vir a causar. Um deles é as alergias, devido a um gene de uma determinada espécie adicionado a outra espécie, criando uma nova substância em seu DNA. Principalmente quando o gene adicionado é de alguma espécie alérgica, como a soja, que tem o gene da castanha do Pará, um alimento alérgico. Um outro possível risco é a resistência que o corpo cria aos antibióticos, já que muitos transgênicos contêm uma composição de agentes antibióticos em seu DNA. Por mais que a adição desses antibióticos não atinjam as plantações, eles permanecem nos tecidos dos organismos, sendo estes absorvidos através da nossa alimentação. O processo de avaliação da biossegurança de um OGM é feito da seguinte forma. Em 24 de março de 2005, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou a Lei da Biossegurança, que estabelece as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização que envolvam os organismos geneticamente modificados, os OGMs. A lei criou também um Conselho Nacional de Biossegurança, formado por alguns ministros de Estado, como o da Justiça, da Saúde e do Meio Ambiente, bem como estabeleceu uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Todos os produtos transgênicos em testes no Brasil passam pela avaliação e aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. E como funciona essa avaliação? A biossegurança para avaliar os OGMs estabelece mecanismos de proteção para o uso de biotecnologia moderna,
tanto no que tange a experimentos laboratoriais, como a testes de campo que possam implicar riscos biológicos, provocando impactos ambientais favoráveis ou indesejáveis, até mesmo consequências para a saúde humana. Para a avaliação dos produtos geneticamente modificados, os procedimentos técnicos de biossegurança devem envolver a investigação das seguintes variáveis: quantidade provável do alimento a serem consumidas pela população, incluindo o consumo médio e o extremo, avaliação de possíveis efeitos adversos, nutricionais, toxicológico ou microbiológico do alimento modificado, avaliação de dados obtidos com pessoas alimentadas com alimento modificado em condições controladas, histórico de qualquer possível efeito adverso à saúde humana relacionado ao organismo que está sendo modificado, descrição do processo de modificação genética e descrição do alimento. Os 5 principais produtores de OGM são os Estados Unidos, com o milho, a soja, o algodão, o alfafa, a colza, a beterraba, a batata, a papaya, a abóbora e maçãs. Logo em seguida o Brasil, em terceiro lugar a Argentina, com a produção da soja, milho, algodão e colza, e o Canadá, colza, soja, milho, beterraba, alfafa e batata. E por último, a Índia, com a produção de algodão. Os Estados Unidos são líderes tanto em área ocupada, com cultura de transgênicos, quanto em número de variedades. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais aposta na produção de OGM. E as culturas de OGM estão presentes em 70 países, em que 26 produzem e 44 importam. Os países produtores ocupam em torno de 189 milhões de hectares com cultivos de geneticamente modificados. No Brasil foram plantados cerca de 49 milhões de hectares. Hoje, das culturas cultivadas em nosso país com biotecnologia, 92% da soja é transgênica, 90% do milho e 47% do algodão também é geneticamente modificado.